Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Conversas Teológicas, nosso retorno aqui nessa tarde de quinta-feira e você é o meu convidado mais do que especial para essa live bastante esperada e importante com o pastor Jonatas Zubner, ele que já está aí conosco, vai apenas enviar a solicitação para que eu possa aceitar e assim a gente possa ter aí um bate-papo bem legal nessa tarde de quinta sobre uma temática que é bastante importante, que é como, ou melhor, porque é difícil conhecer o Antigo Testamento, porque é difícil compreender o Antigo Testamento. Então, e vamos assim bater esse papo hoje com o pastor Jonatas. Agora sim, pastor. Com imagem. Isso, com imagem. Depois do Tudo nosso bom? encontro, Exato. não conseguimos ali ter o restabelecimento da sua imagem, apenas áudio, mas hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, aqui estamos, Amém. conseguindo agora sim ter esse momento. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, Ó, e prazer todo meu. será um momento importante, um momento esclarecedor para aqueles que desejam compreender um pouco mais da Escritura e principalmente a compreensão do Antigo Testamento, que para muitos ainda, principalmente os novatos na fé, ainda é um tabu, é uma certa dificuldade. Mas eu não tenho dúvida de que a gente hoje não vai, lógico, conseguir esclarecer todas as temáticas, mas vai poder dar um panorama geral das dificuldades e de algumas luzes de compreensão sobre alguns pontos que são importantes. Então, pastor Jonatas Zubner, seja bem-vindo, sinta-se à vontade que você possa estar fazendo suas considerações iniciais nesse quase fim de tarde, né? Já às De 16 horas, verdade. todos nós. Bom, uma alegria estar aqui. Eu agradeço aí o pessoal que está assistindo. Essa live também ela fica salva, né? Então o pessoal pode acompanhar isso depois. Isso é bem interessante. Realmente você tocou num ponto muito interessante aí. A nossa falta de uma compreensão clara do Antigo Testamento, e aqui eu não vou nem dizer a respeito, a gente não vai chegar a esse ponto de falar que é tão necessário assim ter conhecimento das línguas originais, mas pelo menos você ter uma ideia do que se trata, né? Você vai ler um livro, você pega um livro como o livro do Machado de Assis, Brás Cubas, ou você pega um livro de outro autor, essa de Queiroz e tudo mais, a intenção é que você, pelo menos depois que você leu esse livro, você compreenda do que o autor estava querendo passar, qual mensagem ele estava querendo passar. Óbvio que você também pode compreender outras coisas por um conhecimento mais aprofundado, que é exatamente o que nós estamos tentando mostrar aqui. De primeira vista, talvez, o Antigo Testamento, né, houve uma época, isso hoje tem mudado bastante, né, mas houve uma época em que havia uma depreciação, ou um detrimento do Antigo Testamento em função do Novo Testamento. Mas eu me lembro da frase de um judeu, amigo meu, que crê no Senhor Jesus e tudo mais, e ele falava assim, você nunca constrói uma casa, coloca um telhado bonito sem você construir as paredes. E é mais ou menos essa a ideia que a gente quer passar. Qual é a relação que há entre o Antigo e o Novo Testamento e a relevância dos fatos, dos acontecimentos do Antigo Testamento para a construção do Novo Testamento, para a construção da compreensão que é apresentada nas cartas paulinas, nos evangelhos e tudo mais. Sem uma compreensão correta, você pode ficar aí, vamos dizer assim, uma casa meio torta. Você entende uma parte, mas não entende muito bem a outra, e pode realmente falhar aí na aplicação desses conhecimentos na sua própria vida, né? Muito importante essa questão, porque logo se entra aquela pergunta básica. O Antigo Testamento ainda é importante nos dias atuais? E essa pergunta é uma pergunta que é sempre feita nos ambientes de escola bíblica, as rodas de conversa, e até para a surpresa daqueles que são teólogos, em muitos ambientes Sim, teológicos. muitos seminários, muitos Em seminários. muitas áreas. Eu queria que você, logo de cara,
apesar de que você já deu uma reforçada, dando essa boa resposta sobre a questão da casa, os seus cômodos, a sua base, nós entendemos que o Antigo Testamento é essa base da nossa casa, porque ainda existe tanto essa disseminação da não importância do Antigo Testamento e a sua exclusão do campo de ação e do campo prático para a vida das pessoas hoje. Eu acho que você aí tem dois pontos que a gente pode analisar. Provavelmente existam outros, mas esses dois dão uma ideia do panorama que a gente enfrenta hoje. O primeiro é um panorama teológico. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o panorama teológico para a segunda parte. Vamos falar primeiro do panorama de conhecimento, ou seja, o Antigo Testamento, ele é um livro, se a gente for pegar historicamente, nós estamos falando aí de mais de 1000 anos de produção desse conteúdo, e aí se você pensa que Moisés, vamos dizer assim, é o autor inicial, né? Eu defendo um pouco a ideia de uma coautoria, né? Moisés ali escrevendo sobre a sua própria morte, Deuteronômio, é um tema bastante complicado de você conversar, mas eu defendo que Moisés seja esse compilador inicial, ou seja, esse que agrupou todo esse conteúdo no Pentateuco, e dali até o final, onde os últimos profetas aparecem escrevendo alguma coisa, você tem quase 1000 anos, né? São 900 e poucos anos, porque Malaquias é considerado por volta do 5º século antes de Cristo, final do 5º século, início do 4º século antes de Cristo. Então você tem um time span aí, um espaço muito grande de produção, e a produção que passa por diversas culturas. Você tem a história do povo vivendo no Egito, você tem a história do povo chegando à terra de Canaã, depois você tem esse povo sendo levado para a Babilônia, para a Síria e para a Babilônia como cativos, né? Então você tem essa mistura de várias culturas e vários elementos que podem, à primeira impressão, parecer muito confusos. Poxa, é difícil compreensão, de difícil compreensão assim, você pegar elementos que são tratados lá, e quando você vê no Novo Testamento, parece que o Novo Testamento está dando um enfoque completamente diferente. E aí o pessoal fala, não, no Novo Testamento conta a história de Jesus, Jesus que é o Salvador, então vamos deixar essas histórias mais complicadas para cá, de lado, e vamos focar na história que importa, que é a história de Jesus Cristo e dos desdobramentos a partir de lá. Só que, para você chegar em Cristo, você precisa entender a história do Antigo Testamento, porque senão você vai compreender Cristo como vamos dizer assim, um salvador da pátria, um bombeiro, né? Cristo é aquele que vem apagar o incêndio do fogo do inferno. E não é essa a intenção da Bíblia. A Bíblia não passa essa ideia. A ideia é de que havia um projeto da criação, quando você lê lá no início, bem no início do livro do Gênesis. Esse projeto foi interrompido por conta da ação humana, e Cristo, ele é o primeiro passo para a restauração de todas as coisas. E aí você pergunta, mas que coisas são essas? Aí você precisa voltar no Antigo Testamento. Então eu acho que a primeira impressão que me passa desse, vamos dizer assim, eu vou chamar de preconceito, mas assim, dessa disseminação desse tema de que o Novo Testamento agora deixa o Antigo Testamento obsoleto, é justamente por essa falta de compreensão. E aí você tem um segundo ponto, que aí vai um pouco mais relativo à história da igreja, por isso que eu ia falar que era esse segundo ponto teológico. Ele é um pouco mais complexo, porque isso envolve um pouco do antissemitismo que sempre imperou na era cristã. As pessoas às vezes imaginam que os cristãos iniciais, os cristãos primitivos, eles, como você tem nos vitrais das igrejas, mas eles andavam realmente com uma auréola, né, e tinham asinhas de anjos, assim, eram quase santos. Havia muita dificuldade naquele período e muita dificuldade de compreensão desse novo modelo de vida que foi apresentado após a ascensão de Cristo e o início do cristianismo ali, como é retratado no livro de Atos. E muitas igrejas, aí a gente vai avançar um pouco mais, sabe, passar do período apostólico ali, que a gente lembra que encerra com João na escrita do Apocalipse, final do 1º século, cerca da década de 90, no final da década de 80 e da década de 90, são as datas que são pensadas com relação à escrita do livro do Apocalipse. Começa o período da patrística, ou dos pais da igreja. E nesse período da patrística, a gente precisa lembrar que o evangelho, ele estava em Jerusalém, ele começa em Jerusalém,
o livro de Atos menciona uma diáspora ou menciona uma expulsão dos líderes da igreja de Jerusalém, inclusive eles vão para Samaria e vão para outros cantos, e o apóstolo Paulo começa o seu ministério no espaço de fala grega. Então há um crescimento enorme, porque há uma diferença muito grande de valores entre o que era a vida grega, greco-romana, e o que era uma vida dentro desse novo ambiente cristão. Então, isso acaba cativando muitas comunidades que são perseguidas no início, e depois elas acabam se tornando, vamos dizer assim, extremamente relevantes, porque a gente tem duas datas que são muito importantes lembrar, que é 313 e 380, que é quando Constantino faz o seu decreto, o decreto de Milão, e depois o Teodósio faz o decreto de Constantinopla, de Tessalônica. Esses dois decretos mudam o status da igreja cristã. O primeiro permite o culto cristão, que é o de Constantino, e o segundo torna a igreja como a igreja oficial do império. Então, essas duas etapas que acontecem no período da igreja causaram uma certa animosidade com relação aos judeus. Por quê? A maioria de fala grega. Para quem já teve a oportunidade de viajar, ou quem já teve a oportunidade de ouvir um judeu, um israelense aqui no Brasil falando, e um grego falando, você percebe que a língua grega e a língua hebraica elas são bem diferentes. Então, assim, até a questão da convivência dos dois povos já era difícil por conta dessa diferença de língua. E na época ainda era o aramaico, que tinha um envolvimento aí com a língua persa, né, com o farsi, que o aramaico vem, ele cresce depois do retorno da Babilônia. Então, assim, você tem todo esse ambiente, e aí você tem um número muito maior de gregos ou de grecofalantes, de pessoas de fala grega, dentro dos ambientes cristãos, do que das pessoas de fala hebraica. E aí já começa a haver, o livro de Atos vai mencionar, né, aquela disputa entre as viúvas que eram servidas, e aí os apóstolos criam o diaconato para poder atender essa dificuldade que estava acontecendo na igreja naquela época, porque as viúvas de língua de origem judaica estavam sendo mais atendidas do que as de fala grega. Então você tem um problema aí que acaba, já demonstra um pouco esse surgimento dessa dificuldade. E aí, nesse período da patrística da igreja, começa a surgir a ideia, uma ideia que vai perpetuar aí na história, até hoje essa ideia ainda existe, de que quem matou Jesus Cristo foram os judeus. Então, eles mataram o nosso Senhor. E aí essa ideia antissemita que começa a ser alimentada ali, vai passar pela história. Se vocês lembrarem, Martinho Lutero escreve 2 documentos muito importantes. Um documento falando para que os chefes e os líderes do povo alemão da época tivessem paciência com os judeus, porque os judeus estavam voltando a entender quem era esse Jesus, e eles seriam alcançados pelo evangelho nesse movimento de reforma protestante. Aí a gente já deu um salto de 1500 anos, não é? E depois disso ele escreve um segundo texto muito pesado contra os judeus, porque esses judeus não se converteram. Na verdade, os judeus estavam aproveitando um período aí, vamos dizer assim, de paz ali, porque havia uma disputa católica versus protestante, e os judeus ficaram meio de lado. Então falaram, agora a gente pode prosperar. E nesse texto de Lutero, para vocês terem noção da dificuldade, partes desse texto foram usados por Adolf Hitler para justificar a morte de judeus. Então, assim, o antissemitismo, ele sempre foi muito forte, principalmente na história da Europa, que é de onde surgiram as principais linhas teológicas que nós temos hoje. Então você tem linhas teológicas que falam da substituição, né, do substitucionismo, onde os judeus não têm mais parte na nova aliança feita no Novo Testamento, ou seja, esse papel agora é da igreja. Todas essas coisas fazem com que haja uma certa predileção do Novo Testamento em função do Antigo Testamento. E as pessoas não querem, vamos dizer assim, tem gente que talvez está nesse meio, mas nem sabe que é por isso. Ou seja, ele aprendeu que a linha teológica que ele estudou fala da importância do Novo Testamento e vamos dizer assim, de um detrimento do Antigo Testamento. E aí você tem um segundo fator nesse processo, que é o fator linguístico. O hebraico é uma língua completamente diferente. O hebraico, você tem um pensamento diferente. Para começar, escreve da direita para a esquerda. Se você olhar o texto hebraico, eu acho muito engraçado. Uma das disciplinas que eu leciono é o hebraico. E aí eu gosto muito de entregar uma Bíblia hebraica para o aluno e pedir para o aluno ler alguma coisa, né? Assim, numa roda de conversa, não na sala, nada. Todo mundo abre ali a Bíblia do jeito normal, pega o livro e abre a primeira capa. Eu falo, você está lendo pelo final.
Então, por quê? Eu falei, porque o hebraico é o inverso. Então, toda essa linha, esse conjunto de elementos faz com que a compreensão e, vamos dizer assim, o apreço pelo Antigo Testamento seja menor por conta da nossa proximidade com esse pensamento. Se você for pensar na nossa sociedade, nós ainda temos muitos elementos da cultura grega. Então, todo esse pensamento grego que cresce e depois vai culminar todas as reformas que a Europa passou da sua filosofia e tudo mais, fazem com que haja uma predileção pelo pensamento mais cartesiano europeu do que por um pensamento judaico do Antigo Testamento. Eu acho que esses dois elementos explicam bem mais aí o que acontece na compreensão do Antigo Testamento. Dito isso, eu acho que fica claro que essa predileção, que essa perspectiva mais grega dentro do nosso olhar, e essa ideia que, ao meu ver, do Novo Testamento, sempre pontuando a ideia de um testamento mais repleto de amor, mais repleto de graça, um olhar para o Antigo Testamento como um Deus malvadão, um Deus matador, que guerreia apenas em prol de um povo. Acho que essa caricatura que foi feita, porque é uma caricatura, sim, não é sim. uma verdade, é apenas uma falta de compaixão, demonstra muito claro o que você disse. Nós esquecemos o pano de fundo hebreu, nós esquecemos de estudar, de nos aprofundarmos e chegamos nesse ponto. Talvez seja por isso que hoje nós temos um crescente número de pessoas que aboliram, extirparam o Antigo Testamento da sua leitura diária, e apenas selecionam ali passagens vinculadas ao amor de Deus no Novo Testamento sem fazer o devido uso. E dentro disso nós criamos, logicamente, uma nação, um grupo de pessoas até que a gente pode considerar como analfabetos funcionais bíblicos, porque eles não têm condição de expressar claramente o pensamento bíblico como um todo. Eles sistematizam em pequenas caixinhas, pegam pequenos pensamentos do novo, colocam ali como final. Dito isso, como é que você enxerga essa visão também? Eu falei aqui do Deus malvadão e do Deus totalmente amoroso ali no Antigo Testamento. Explica para a gente um pouquinho do porquê dessa visão e se realmente essa tese, para quem está nos assistindo aí, para que talvez tenha essa dúvida, essa tese tem algum fundamento e como é que você explica ela para um crente novo, para alguém que está chegando agora numa comunidade de fé? Essa é uma questão que sempre é levantada, né? Mas por que o Deus do Antigo Testamento, principalmente o Deus do Pentateuco, no período da saída do Egito e da conquista da terra, da nova terra, por que esse Deus ele era um Deus tão sanguinário, né? Por que ele exigia, por exemplo, a morte, a execução dos profetas de outros deuses e tudo mais? Alguém me mandou uma mensagem aqui. O que acontece? Você tem um conceito que é muito equivocado de que qual é o grande problema? De que Deus ele mudou durante a história. E aí eu acho que a gente precisa começar a trabalhar alguns elementos, como as conversas são teológicas aqui, a gente vai trabalhar alguns elementos da teologia. E existe um elemento muito importante na teologia que se chama revelação progressiva. Ou seja, Deus, quando ele se revela a Abraão, ele revela bastante do que ele queria fazer com Abraão. Ele fala que de Abraão surgirá um povo e através da família de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ele não a revela para Abraão, por exemplo, que em pouco tempo o povo seria levado ao cativeiro babilônico porque desobedeceria a lei de Deus. Então você tem ali o começo, a apresentação de dois paradigmas de aliança. Você tem uma aliança que começa um pouco antes de Abraão, que começa, na verdade, em Gênesis capítulo 3, no momento em que a serpente e a mulher e o homem, eles são pegos ali, vamos dizer assim, com a mão na botija, né,
são pegos de surpresa e Deus fala, cadê vocês aqui que eu estou procurando, vocês estão se escondendo de mim? E aí acontece toda aquela cena de Deus passando para cada um deles o que aconteceria por conta da decisão e da ação deles ali no Éden. Ele fala para a mulher, ele vira para a mulher e diz assim, olha, você vai sofrer agora para ter filhos, você vai ter as consequências do pecado, a dor, você vai sentir tudo mais, mas quando ele está falando com a serpente, ele fala, você vai ter inimizade com a mulher, mas dela vai sair um descendente que vai esmagar a sua cabeça. Então ali começa Deus a mostrar que o plano de salvação já estava traçado. E quando ele apresenta isso para Abraão, e ele fala com Abraão, tem um texto muito bonito em Gênesis, que é o texto onde Abraão encontra com Deus no fim da tarde. E Abraão, ele prepara vamos dizer assim, um sacrifício de aliança, que era uma forma, e isso é uma coisa que as pessoas, por exemplo, não entendem. Por que tinha que matar tanto bicho? Na verdade, isso é uma questão cultural, era assim que você fazia alianças, era assim que você fazia cultos naquela época. Então, há um texto no Gênesis, quando Abraão ele pega os animais e parte os animais e põe metade de um lado e metade do outro. Nos textos um pouco anteriores ao texto bíblico, existem textos acadianos e de outras culturas da região ali, que mostram que uma forma de você fazer aliança contra o povo era você fazer esse tipo de sacrifício, você abria um animal no meio e colocava as suas metades em cada lado do caminho, e aí você passava de um lado para o outro e a outra pessoa passava de um lado para o outro, e nessa cerimônia você estava dizendo que aconteça comigo e com a minha família o que aconteceu com esses animais se eu romper a minha aliança contigo. Então era uma forma de mostrar para o outro, eu estou fechando uma aliança com você e eu estou dizendo que comigo vai acontecer o que aconteceu com esses animais se eu romper a minha aliança contigo. E naquele texto de Gênesis, a aliança ela era feita com as duas partes da aliança atravessando o meio dos animais mortos. Só que naquele momento, quando você percebe que tem umas densas trevas, elas chegam e tomam o momento ali onde Abraão está, e aí diz que Abraão cai num sono profundo e um lumiar, um fogareiro, passa pelo meio dos animais, e aí depois vem a frase de Deus, eu sou o Deus que te escolhi, e ele vai explicando tudo o que ele vai fazer com a família abraâmica. Uma coisa que poucas pessoas percebem, Abraão não passa no meio dos animais. Só passa o fogareiro que representava a presença de Deus. Isso significa que essa aliança que Deus faz com Abraão, ela é uma aliança que a gente chama de unilateral. É uma aliança que não depende de recíproca, não depende do que Abraão vai fazer. Deus está falando, eu escolhi você para que através da sua família todas as famílias da terra sejam abençoadas. E o que está em foco ali não só a família de Abraão, que vai ter esse papel importante, mas a bênção que vai chegar. É a bênção que vai atingir todas as famílias da terra. Então aquilo ali é Deus dizendo, eu estou garantindo a minha bênção. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso não representa esse amor incondicional de Deus para com a criação, eu não sei o que é. Só que ele também é um Deus de preceitos, ele é um Deus de propósito, ele é um Deus de caminhos. Deus não é um Deus de final. Então você percebe que para Deus o final é fácil. A geografia bíblica vai nos mostrar que a saída do povo do Egito para chegar na terra de Canaã não levaria 3 semanas, com um povo grande. É uma caminhada de 2, 3 semanas eles estariam lá. Por que Deus manda o povo para ficar 40 anos no deserto? Porque ele precisava ensinar o povo a ser o seu povo. Então Deus é um Deus de processos. Então muito do que a gente lê no Antigo Testamento está envolvido com esse processo de Deus ensinar e doutrinar o povo dele a ser o povo dele. E esse povo, só para a gente dar um disclaimer aqui, falar o final da história, esse povo não aprendeu. Porque esse povo teve de ser levado para um cativeiro. Eles já tinham conquistado a terra, eles já tinham o templo, eles já tinham tudo, mas eles não aprenderam a ser o povo de Deus. E foram levados para o cativeiro e perderam tudo. É interessante que depois do cativeiro só há um pequeno período, que era um período grego, que na revolta dos Macabeus, em que os judeus dominam novamente a terra. Dominam, vamos dizer assim, independente. Porque logo depois que eles rompem com os gregos, que eles conseguem vencer os gregos, Roma chega e toma conta de tudo. E desde que Roma toma conta de tudo até 1948, que é a formação do Estado de Israel, o povo judeu não tinha domínio da sua própria terra. Nesse período inteiro, o povo judeu ficou sem a sua própria terra. Isso porque
o povo não tinha entendido o que era ser o povo de Deus. Agora, é claro, tudo isso são pinceladas de um quadro maior, o quadro da chegada do Messias. Não é? Então, se você não compreende isso, tem uma questão que você mencionou que eu acho muito importante frisar. Apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, são palavras gregas do pensamento judaico. Os 3 principais evangelhos, o evangelho de Lucas é um evangelho meio à parte, porque é vinculado ao evangelho de Atos, ao livro de Atos, né, que eu chamo de evangelho de Atos, porque eu chamo de evangelho do Espírito Santo ali, que é a ação do Espírito Santo na igreja. E Lucas talvez tivesse uma formação mais grega. Também meio assim, ele era com certeza grego, de origem grega, mas os outros 3, Marcos, Mateus e João, são extremamente semíticos. São evangelhos feitos por judeus. As cartas paulinas, o apóstolo Paulo, apesar de cidadão romano, ele se declara: eu sou judeu, sou filho de judeus, descendente de judeus. E tem todo esse pensamento judaico escrito em palavras gregas. E aí é que eu acho que é a obra fantástica do Espírito Santo, é conseguir fazer essa tradução de pensamentos, de visões semitas para um texto grego. É muito importante você ter isso em mente quando você vai também ler o Novo Testamento. Porque muitos dos conceitos que estão presentes no Novo Testamento refletem pensamentos judaicos e não pensamentos gregos. Então, filosofia grega, você não pode aplicar as mesmas regras de interpretação de certas frases para um pensamento judaico, porque você vai acabar com respostas diferentes. E isso eu acho que é muito interessante. Então, esse Deus que as pessoas consideram sanguinário, esse Deus cruel do Antigo Testamento, ele, na verdade, a gente tem que entender que ali há uma luta de Deus entre os deuses. O que eu quero dizer? Que haviam outros deuses e Deus foi ganhando deles? De forma alguma. Nunca houve outros deuses. Mas na mentalidade do povo, sim. Lembra quando o povo sai do Egito? Uma das tarefas, vamos dizer assim, das grandes obras que Moisés realiza no Egito para convencer o faraó e chegando a culminar na morte do primogênito do faraó, Moisés ele não está simplesmente trazendo 10 pragas ao Egito. Ele está trazendo 10 vitórias do Deus dos judeus, do Deus de Israel, contra 10 deuses ou 10 entidades adoradas no Egito. Então ele está quebrando a interpretação egípcia da cosmovisão que eles tinham na época. Então eles tinham uma cosmovisão que o sol era um deus, a lua era um outro deus, o rio Nilo era um deus, havia os animais, eles eram deus, cada animal tinha um deus que o representava, ou os deuses na verdade eram representados por figuras de animais. Você vê isso até hoje, quando você visita, por exemplo, museus lá, o Museu do Cairo, os hieroglifos, as marcas têm marcas de animais, você tem um homem com cara de cachorro. Então, essa forma de ver o mundo, ela precisava ser quebrada. Então, quando Deus retira o povo, é por isso que Deus ele é tão, vamos dizer assim, duro e pesado com a idolatria. Porque o povo precisava aprender. Lembra que os profetas têm textos que a gente fica meio assim, poxa, o que está querendo dizer aqui? Uai, quer dizer que eu sou o Deus que manda o bem e não vou mandar o mal também? Ele está querendo dizer, eu sou soberano, eu mando em tudo. Não existe esse negócio de ter um Deus que está me desafiando. Vocês estão com medo porque vocês estão achando que o mal que está chegando a vocês é que está vindo um Deus mais forte? Pensa na cosmovisão que o povo judeu poderia ter na época. O cara pensa, nossa, eu adoro esse Deus aqui no templo em Jerusalém, mas a minha produção agrícola lá, vixe, sumiu minha... eu ia falar minha horta, né? Ela não cresce, ou então morreu, deu praga. Será que está vindo um outro Deus mais forte do que o meu Deus que está destruindo tudo? Aí as pessoas tinham essa visão. Então, quando acontece, por exemplo, o caso de Baal e da adoração que Jezabel instalou lá, quando ela é casada com Acabe, ela instalou em todo o povo de Israel aquela adoração a Baal e a Astarote e tudo mais, e aí Elias aparece no cenário, e Elias faz aquela movimentação toda do fogo descer do céu, consumir o altar que ele levou lá no Monte Carmelo, e aí ele mata todos aqueles profetas lá. O pessoal pode pensar, meu Deus, para que tanto derramamento de sangue? Aquilo ali é uma vitória de cosmovisões. Ali ele está falando, não existe esse negócio de Baal. Vocês estão confiados de que se vocês fizerem os rituais de Baal e de Astarote, a produção de vocês vai ser garantida. Não é isso. Quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo é o Deus dos céus, é o Deus que nos tirou do Egito. Então por isso que há essas marcações no Antigo Testamento. Precisam marcar um povo que ainda não havia compreendido quem é esse Deus Criador e Salvador.
todo esse panorama ele é muito importante, porque você vê aí uma ação divina de quebra de paradigmas, de quebra de uma cultura essencialmente idólatra, para trazer ao coração dessas pessoas o relato e a integralidade da primeira aliança, que foi quebrada lá no Éden. Então, aquele era o projeto básico de Deus, um relacionamento de adoração, de intimidade total e de devoção 100% a Ele. Só um detalhe nisso que você falou, só para eu complementar, que o Éden, isso também é alguma coisa que a primeira vez que eu vi, isso não fui eu que falei, foi até o professor Luiz Saião, e assim, caiu assim, como se tivesse caído escamas dos meus olhos, né, como diz lá no Novo Testamento. Você percebe que no Éden, quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, ele fala que o homem e a mulher devem cultivar o jardim. Ou seja, não é uma criação pronta no sentido assim, não é que ela é perfeita, mas ela tem trabalho a ser feito. Ou seja, o homem seria participante dessa construção, dessa obra que Deus estava fazendo. E o homem rompe com isso, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que a gente não ia ser simplesmente meros adoradores, como algumas pessoas às vezes têm essa visão meio platônica, né, de que quando nós morremos, nós viramos espíritos, ficamos lá na nuvem tocando harpa. Não é bem isso. Há um conceito judaico muito importante na história do judaísmo e na história que alguns cristãos conseguiram pensar, é um conceito chamado Tikkun Olam, que significa você fazer do mundo um lugar melhor. Porque esse é o conceito que está no Éden. É o conceito de que você vai trabalhar para a produção e para a continuidade da criação que Deus está fazendo. E assim, isso muda um pouco a forma como você encara qual o papel do ser humano. Houve na época, ainda há nos dias de hoje, gente que pensa que o ser humano ele é feito para adorar a Deus, mas essa adoração é aquela visão de adoração da igreja. Eu vou para a igreja, então eu tenho aquele momento de adoração, então eu vou, na verdade, a minha vida no futuro vai ser eu ficar cantando para Deus eternamente. A adoração é tudo o que você faz, a forma como você se porta. Por isso que Israel, mesmo adorando a Deus, havia os cantores, levitas, havia tudo mais, havia os sacrifícios do jeitinho que Deus tinha falado para fazer. Deus falou, eu estou rejeitando tudo isso aí, porque o coração de vocês não está aqui. O coração de vocês está em outro lugar, então eu vou botar vocês para passearem. E é uma coisa que é muito importante. A idolatria acaba depois da Babilônia. Com a Babilônia acabou a idolatria. Israel volta da Babilônia não mais adorando a ninguém, porque Israel que estava sentado no seu território, naquilo que Deus tinha entregue para eles, Israel perdeu tudo. Ele falou, opa, preciso realinhar. Aí vai ter outros problemas que a gente pode discutir depois, mas continua a dificuldade. Temos aqui uma jovem aqui da igreja que está acompanhando, que é a Aline. Um abraço à Aline, que está aí acompanhando e mandando aí seus comentários. Ela falando assim, eu tinha uma visão que essas coisas não existiam, né? E aqui ela dizendo, a adoração a deuses falsos. E o que é que nós estamos vendo, dando essa recapitulada, é que essa adoração ela é muito mais antiga do que nós pensamos ou imaginamos. Com certeza. E aí você traz um elemento histórico da volta da Babilônia, do aspas, cessar, né, dessa adoração, mas ela ganha novos contornos ao longo da história. E aí você traz um aspecto interessante, que é o aspecto do coração. Como é que você enxerga essa visão da ideia da centralidade ali dentro dessa perspectiva do Antigo Testamento, do coração, o papel do coração e da mente no Antigo Testamento? Uma excelente pergunta. Na verdade, eles falam que são as entranhas, né? A gente hoje ficou meio romantizado a dizer que os sentimentos estão no coração. Na verdade, no Antigo Testamento, os sentimentos, aquilo que sentia, estavam nas entranhas, porque era quando, quem já andou de montanha-russa vai entender, né? Quando você dá aquela descida, o frio não fica no coração, o frio fica no meio da barriga. Então, esse sentimento, essa questão, ela era de fato muito importante. A gente percebe, por exemplo, nos Salmos, muito claramente isso, né? É interessante que quando você vai ler, por exemplo, Salmos, e você pode fazer um paralelo entre Salmos 1 e Provérbios 1,
Provérbios 1 fala da sabedoria e como a sabedoria começa a apresentar o seu discurso e fala para as pessoas, olha, quem ouvir, quem beber do que eu tenho para falar aqui, vai ser bem sucedido. E aí você tem o Salmo número 1, não é, que é a pessoa que é bem-aventurada, bem-sucedido, é quem se detém na palavra do Senhor, tem prazer em estudar a palavra e se dedica a isso. Então, ele não se assenta na roda daqueles que não vamos dizer assim, buscam compreender os preceitos de Deus. Se nós estamos falando de Davi, que escreveu esse salmo, que é uma possibilidade, nós estamos falando isso já no período monárquico, entendeu? Ou num período próximo ali, a monarquia de Saul, talvez não no período de Davi, poderia ter sido no período de Saul, mas a grande questão é que desde aquela época já havia o menosprezo ao conhecimento de Deus. E aí, isso é óbvio, você vai perceber quando o mecanicismo religioso toma toma conta. Então, imagine, você tem lá, é óbvio que eu estou conjecturando aqui, mas imagine que você tinha uma tabela com os custos dos pecados. Se eu fizer isso é um cordeiro, se eu fizer isso aqui eu dou uma pombinha e tal. Então você começa a barganhar. E aí você perde completamente o sentido. Por que, por exemplo, havia o sacrifício do cordeiro lá no dia perdão, chamado Yom Kippur, ou quando você precisava apresentar um animal em sacrifício pedindo perdão, o que estava envolvido nessa cerimônia, nesse ritual, né? E aí você tem toda vamos dizer, uma pantomima, todo um teatro que era feito pelo sacerdote ali, pelo levita ou pelo sacerdote que ia receber o sacrifício. A ideia ali é muito simples, assim, quando você vê o animal sendo morto, você tem que pensar, caramba, eu era para estar ali. Era a minha vida, era o meu pescoço que era para estar sendo cortado ali. E Deus me deu essa oportunidade de redimir através da morte desse animal. Então, a morte do animal, porque esse é um conceito muito claro, não só na cultura judaica, mas em várias culturas, que você só consegue pagar sangue com sangue. Então, o que acontece? Para que os deuses ficassem satisfeitos, isso era dentro do Egito, era assim, dentro dos outros deuses cananeus era assim também. Você tinha um deus muito, muito cruel e muito sanguinário, o culto a Moloque, por exemplo, que para você apaziguar Moloque, você colocava crianças, né? Crianças eram queimadas vivas para satisfazer a Moloque. Então, esse conceito sempre existiu. Só que o que, vamos dizer assim, o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento vai trazer de novidade? Ele vai dizer, não há nenhum sacrifício feito por homens que aplaque a vontade, a sede de justiça de um Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. Só o próprio Deus pode aplacar a sua própria justiça. Porque se ele é 100% justo, 100% santo, o conceito que nós retiramos disso é que ele é 100% amoroso também. Porque ele vem e se sacrifica em lugar da criação. Então, assim, esse conceito de que a pessoa precisava ter a mente focada, aprendendo os preceitos de Deus, e isso transformaria o seu coração, ele já está presente no Antigo Testamento. Isso já faz parte de vários dos salmos. O Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele encerra no verso 6 dizendo o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem um termo ali no hebraico, um verbo no hebraico, que está colado, a gente fala que essa bondade e misericórdia é chamada de hesed no hebraico, e esse hesed, a gente traduz ele como se fosse um amor incondicional, um amor que não depende da ação do homem, não depende de como o homem se porta, porque ele vem de Deus para a humanidade. E aí, ali tem um verbo que fala, o verbo que tem ali, me seguirão, na verdade é um verbo, que é um verbo, a gente pode dizer assim, é um verbo militar. Ele é um verbo de perseguição. E a forma como ele está expressa no texto hebraico, ele é uma forma intensa. Então, assim, é como se estivesse dizendo, ele me persegue com muita intensidade. E esse termo só é utilizado nos textos que falam de batalhas. E Davi perseguiu seus inimigos e os matou. Esse é o único lugar, é um dos únicos lugares na Bíblia. Eu não vou falar que é o único lugar, porque agora me fugiu da cabeça, eu tenho outro. Mas ele é um dos únicos lugares na Bíblia em que o termo que é utilizado de uma forma militar é utilizado para mostrar o amor de Deus em perseguição do ser humano. Então, assim, você vê como isso muda completamente, ou seja,
esse Deus, ele me ama a ponto de me perseguir, o seu amor me persegue todos os dias da minha vida. Então, assim, para o Antigo Testamento, para uma boa compreensão do Antigo Testamento, você precisa ter essas verdades. Uma pessoa que lê, por exemplo, um livro como Eclesiastes, ele nunca pode ler Eclesiastes pela metade. Porque se Eclesiastes você lê os 3 primeiros capítulos, você quer tirar a sua própria vida. Porque está dizendo que nada faz sentido, você pode fazer qualquer coisa que nada faz sentido, mas aí quando você chega no final, o texto está dizendo o seguinte, olha, só tem uma coisa que vale a pena, é temer ao Senhor. Porque todo esse conceito do amor está embarcado ali. Deus te persegue, Deus te ama, Deus está atrás de você. Agora, se você viver a sua vida buscando essas coisas que estão aqui à sua frente, você vai perceber de que tudo é vaidade e de que não vale de nada. É isso que a gente percebe desses conceitos muito importantes aí no Antigo Testamento. Algo muito legal, sempre me vem a gente falando sobre essa questão do coração e da bondade, da misericórdia, expressão de Deus para Davi. Este homem é um homem segundo o meu coração. E aí está muito claro que Deus está estabelecendo uma base de critério, de análise, que é a interioridade do ser humano. E não somente aquilo que está por fora, mas a intenção que flui do coração, a sinceridade. Então, isso para mim é muito interessante, é muito claro, quando Deus se refere e traz essa verdade em cima de Davi. Sim, Davi é um caso extremamente interessante, porque Davi, ele representa, basicamente, não é à toa que quando vai se falar que o Messias ele é da tribo de Davi, né? Descendente de Davi, não da tribo de Judá. Davi é um homem, como você mencionou, segundo o coração de Deus, né? Davi mata o vizinho para ficar com a própria esposa, corre do filho, não é, que quer matá-lo por conta da sucessão monárquica, que quer ser rei no lugar dele, corre para poder consagrar o outro filho rei, ungir o outro filho rei. É cheio de coisa, mas o que tem na característica? Qual é a principal característica de Davi? É um coração voltado para o arrependimento. É um coração que entende que longe de Deus ele não consegue fazer nada. Então é óbvio, Davi é um homem perfeito? Não, ele não é um homem perfeito. Mas por que Deus o coloca e põe ele como, vamos dizer assim, um referencial? Porque ele tinha esse coração voltado e entendeu a misericórdia de Deus. Eu acho que isso é um ponto principal. As pessoas às vezes pensam assim, não, qual foi? A gente mencionou da Babilônia, eu falei que teriam outros problemas na volta da Babilônia. Um dos problemas que aconteceu com o povo foi que o povo ele substituiu o Messias pelo povo, ou seja, o povo era o Messias. Então, dentro do judaísmo, durante muito tempo, e ele cresce pensando isso, muitas escolas de teologia judaicas da época de Jesus tinham essa visão de que o povo seria a salvação do mundo. Tem um filósofo muito famoso judeu chamado Filon de Alexandria, e Filon ele fala isso, que a paz no mundo vai chegar quando o judaísmo ocupar todas as nações. Então era através do pensamento judaico que o mundo seria restaurado. E aí eles abandonam profecias sobre o Messias e tudo mais, né? Então, assim, Davi compreendeu isso. Davi compreendeu. É Deus que me traz a salvação. É Deus quem vai me restaurar. E ele tinha o coração voltado para Deus. E em nenhum momento Davi falou, acabou já. Ou então, tipo assim, cansei desse negócio de ficar toda hora pedindo desculpa, vou viver minha vida aqui adoidado e tá tudo certo. Não. Todas as vezes que... Eu acho interessante a história de Davi, porque tem um cara... O meu nome é Jonatas, né? E a palavra Jonatas significa Natan, Yonatan. Natan é presente e Yo vem de Yahvé, de Deus. Então é presente de Deus. O profeta Natan, para mim, é um dos caras mais fenomenais do Antigo Testamento. Porque Davi, lá, todo poderoso, já tinha, vamos dizer assim, resolvido o seu problema porque a vizinha lá, casada com seu chefe, com seu soldado, engravidou dele. E ele precisa resolver o problema. E aí ele fala lá, bota esse cara na frente, se o exército filisteu vier, vocês afastam, deixam ele na linha de frente sozinho. Matou o cara, resolveu. E Natan vem e faz aquela história, né? Talvez o pessoal não lembre da história, porque não está lendo o Antigo Testamento, então eu vou contar a história, né? Natan vira para Davi e fala bem assim, Davi, havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho desse homem rico que tinha só uma ovelhinha.
E aí veio um cara de fora da cidade visitá-lo, e o que ele fez? Em vez de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e matou a única ovelhinha do vizinho e para dar um banquete para o seu convidado de honra. Davi se indignou, Davi falou, que é isso? Isso é um absurdo, quem é esse cara? Traz esse cara aqui que a gente vai pegar. Aí Natan vira e fala, esse cara é você. Você tinha a possibilidade de casar com qualquer mulher do reino. Você foi pegar a que era casada. Então, assim, Natan aponta isso para Davi, o que Davi faz? Davi fala, mata o profeta? Não. Ele se arrepende, ele percebe na hora o que tinha acontecido. Então esse coração é um coração voltado para Deus. Esse é um coração que busca de Deus o perdão. E essa compreensão é que eu acho que faz toda essa diferença. O coração que entendeu quem é o Deus que salva, quem é o Deus que nos ama, como ele é apresentado aí no Antigo Testamento. Muito bem. Outra questão muito polêmica até os dias de hoje é a relação do dízimo no Antigo Testamento e a sua aplicação no Novo. Como é que você enxerga aí? Como é que eram instituídas essas bases do dízimo no Antigo Testamento e se ele ainda tem essa validade no Novo? Pergunta, claro, que é perfeito feita aí por aqueles que estão ainda também... Não tem problema. Bom, vamos lá. A prosperidade, que é muito falada nos nossos dias, ela não é um pecado. Isso eu acho que uma das coisas que a teologia da prosperidade fez com aquelas igrejas, ou seja, com as pessoas que são sérias, que querem, essa teologia da barganha, que é a teologia da prosperidade, ela não é bíblica. Você pode, qualquer elemento que a pessoa te apresente, eu consigo apresentar 50 vezes mais elementos contrários à teologia da prosperidade. Mas a prosperidade em si não é um pecado. E isso criou meio que tabus dentro da igreja, que a pessoa prosperar é um problema. E por que eu estou falando disso nesse momento? Porque quando havia prosperidade, por exemplo, no Antigo Testamento, a questão do dízimo, ela tinha muito a ver com os períodos de, vamos dizer assim, de vacas magras, né? Citando aí o Egito, voltando um pouco mais. O povo lá, com José no Egito, aprendeu 7 anos de abundância, vamos guardar, porque vão ter 7 anos de seca. Havia muito isso. Malaquias, inclusive, quando ele fala lá, trazei o dízimo à casa do tesouro, não era para poder o tesouro ficar na casa e os sacerdotes ficarem tipo tio Patinhas mergulhando em dinheiro, não era nada disso. Era para que se houvesse um período de estiagem, de seca, houvesse mantimento para o povo. Essa era a ideia do dízimo. Então a sua produção, os seus cereais, a sua plantação deu uma boa safra, pega o dízimo e entrega lá na casa do tesouro. Isso é uma questão de manutenção do povo. Aí o que nós falamos do Novo Testamento? Eu vou agora falar mais ou menos do que nós fazemos aqui quando as pessoas levantam esse tipo de questionamento. A gente fala assim, olha, para você ser próspero, você tem que planejar. A não ser que você seja nascido em berço de ouro, que pode acontecer, tipo, seu pai era fazendeiro, era um latifundiário, você herdou tudo, ou você estava lá brincando no quintal, bateu a marreta no chão, saiu petróleo, alguma coisa assim. Se isso não aconteceu com você, para você prosperar, você tem que se planejar. E o dízimo, ele é um bom referencial no sentido de mostrar se você está cuidando bem das coisas que Deus tem colocado na sua mão. Não estou falando que precisa ser 10%. Eu conheço gente que dá muito mais do que 10%. Conheço gente que dá 5%. Ou seja, não é o valor em si, não há... Tem gente que quer anotar na caderneta, né? Ele pega o extrato bancário e fala assim, olha, entraram R$ 473,27, então eu tenho que dar 43, 40... Não é essa conta, não é essa a preocupação. A preocupação não é essa, principalmente porque Deus é o dono da prata e do ouro. E ele levanta recursos onde a gente não imagina. Eu vou dar um exemplo muito claro para o pessoal entender o que eu estou querendo falar. Nós estávamos conversando com uma pessoa aqui, eu vou preservar os nomes. Essa pessoa ela não era cristã e ela estava com o coração incomodado que ela queria ajudar um projeto em algum lugar do Brasil, porque era uma pessoa que morava fora do Brasil, não era brasileiro, tá? Não era um brasileiro. E essa pessoa levantou uma grande quantia de dinheiro para construir uma clínica médica numa região muito pobre do Brasil. Agora eu te pergunto, foi Deus que movimentou essa pessoa? Pode ser que sim. Hoje ela... Foi engraçado que, assim, na convivência ela foi crescendo, vamos dizer assim. Hoje ela já se converteu, ela se batizou. Mas, assim, essa experiência me mostrou muito. Eu falei assim, quando Deus quer levantar recurso, meu amigo, ninguém impede. Ninguém impede. Agora, para você e para a sua vida, é importante você ter esses parâmetros. Poxa, será que eu não consigo nem separar 10% para entregar de dízimo na minha igreja? Eu falo de experiência própria. Eu tenho prazer de ser dizimista.
E assim, eu só tenho sido abençoado por isso. Eu não falo que isso é uma reciprocidade de Deus, não é bem isso. Mas assim, tem muitas parábolas que são muito assim, interessantes. Quando Jesus fala da parábola dos 10 talentos, como aquele que conseguiu preservar ou, vamos dizer assim, ampliar aquilo que Deus colocou na sua mão, foi posto em lugares de honra, ou foi-lhe confiado mais recursos porque ele soube lidar com a pouca coisa que Deus tinha colocado na sua mão. E aí, quando a gente vai falar de dízimo especificamente, a palavra dízimo, que é a 10ª parte, ela realmente é pouco citada no Novo Testamento. Na verdade, o apóstolo Paulo fala de dízimos e ofertas, mas você pode dar muito mais do que o dízimo. Você não precisa separar 10% e falar assim, ó, paguei minha taxa mensal na igreja. Não é? Às vezes parece que é muito disso, assim. Ah, eu venho aqui, eu pago o dízimo e o pastor nunca foi na minha casa tomar um café. Às vezes o pastor está cuidando de tantas outras coisas, ou então é um cara como o Saião que mal para, agora está parado em São Paulo por causa do Covid, mas antes a agenda dele era louca, viajando para todos os lugares do Brasil, quase toda semana fora daqui de São Paulo. Então, assim, aí a pessoa ela não tem essa compreensão, ela acha que ela está pagando um clube, não é essa a visão. A gente sempre fala nos nossos momentos assim de ofertas, tentando relembrar o pessoal, a gente não dá dízimo para deixar Deus feliz, a gente dá dízimo porque Deus nos deixou feliz. A gente oferta porque Deus já nos abençoou. A gente está dando, assim, tá participando dessa obra, da nossa igreja, no caso e das outras igrejas do Brasil, porque nós nos sentimos abençoados por Deus, e é esse o sentimento que a gente quer. A gente não quer ninguém que vem para cá barganhar com Deus. Por isso eu mencionei no início a questão da teologia da prosperidade. Isso não é bíblico. Não adianta você pensar que agora que você vai dar o dízimo, ou que você está pensando em dar o dízimo, Deus vai te abençoar. Deus pode fazer você quebrar mais ainda. Porque o plano dele não é o nosso plano. Jeremias vai falar isso. Eu que conheço os meus planos, eu que sei o que eu quero fazer. Entendeu? Então essa que é a visão que nós defendemos. O dízimo, ele serve como um referencial. Se a sua vida está de tal forma que você não consegue 10% guardar, você talvez precise rever alguns dos seus comportamentos. Você talvez está gastando demais com uma coisa ou outra. Talvez você está até trabalhando muito, mas o emprego não está dando muito certo, alguma coisa. Você tem períodos da vida que você pode passar por isso. Se você vai apostar. Né? Eu conheci gente que estava assim, se você fosse pegar a conta da casa da pessoa, era só alimentação. Era no 0 a 0. Você vai exigir que uma pessoa dessa fale, não, você tem que contribuir, você tem que dar disso. Não é isso. Mas assim, a pessoa ela pode também repensar alguma coisa, estratégias que ela está vivendo para tentar ter mais frutos do que ela recebe, do seu trabalho, vamos dizer. E Deus abençoa. Eu tenho dúvida que a pessoa que tem o coração focado na obra, que oferta, e oferta de gratidão, Deus abre portas e Deus sustenta nos momentos de dificuldade. Como faz com todas, Deus sustenta todas as coisas, mas essas pessoas elas passam por momentos assim de transformação na sua vida. É impressionante. Isso eu tenho vários relatos de pessoas que falaram assim, olha, quando eu me desprendi, não achei que o negócio era meu, que eu tinha que pagar 10% lá, que o resto era meu, é 100% de Deus, não é 10%. Se você pega 10% e entrega na igreja e os outros 90% você vive dissolutamente, você vive levianamente, você não está servindo a Deus. Você serve a Deus com 100%, não é apenas com 10%. Entendeu? Então acho que é basicamente isso. Realmente é um texto, é um conceito assim que muita gente tenta se defender no sentido de falar assim, não, o apóstolo Paulo falou que é só uma oferta. Então se oferta pra gente aqui, R$5 é uma oferta. E o cara ganha 5 mil. Então, ok. Ele está sendo fiel? É uma pergunta que a gente vai ver depois como é o desdobramento. Né? É importante que sempre vai ser tema de muita polêmica, né? Pessoas que vão ficar sempre argumentando, tentando buscar alternativas para não serem fiéis na área financeira, não amarem o próximo, porque o dízimo também é uma expressão de amor ao próximo, Perfeito. de cuidado aos necessitados, de cuidado àqueles a quem Deus justamente instituiu como bispos dessa comunidade, para levar ensino, para zelar espiritualmente pela vida deles. E também tem uma questão lógica. A luz que é utilizada, o ar-condicionado, os projetos sociais, as poltronas, os bancos, as cadeiras, a área kids da igreja, tudo isso passa por uma questão de câmbio, passa por uma questão de dinheiro. E quando eu olho, a gente entra no Novo Testamento,
esse conceito mesquinho, agora com a nova compreensão dos 10% do Antigo Testamento, que tinha sua validade clara e dentro da perspectiva de pensamento no Antigo, agora ele é atualizado no sentido que saltou de 10 para 100. É a Uhum. minha vida. Isso que a minha vida está no altar. Automaticamente, tudo que eu tenho deve ser usado direto e indiretamente para a obra de Deus. Então, Perfeitamente. essa é a questão. E como você bem colocou, a progressividade, o Deus que se revela no passo a passo. A frase que você citou, o nosso Deus é um Deus de processos, não é um Deus de finais. Então, isso fica muito bem marcado. E eu queria, pastor Jonatas, agradecer mais a sua participação. Você vê, já estamos aí faltando só 5 minutinhos para encerrar. E nós não conseguimos cobrir É nem muita coisa, é verdade. 20%, mas isso já fica aí já uma ponte para uma próxima live, para a gente Opa, dar continuidade a essa amém. temática. Te agradecer de coração pela oportunidade aí que você está dando. Agradecer aqueles que comentaram, e aí muita gente que está aqui conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, amém. Você não segue aqui o Conversas Teológicas, passe a seguir. A gente vai estar sempre aqui promovendo esses diálogos importantes, vídeos, enfim. O canal do pastor Jonatas também está aqui no Estamos Instagram. aqui. Você pode estar seguindo. Ele se eu estiver equivocado, é pastor, é um dos pastores da IBNU em São Paulo. Sim, sim, Então, com o pastor Luiz Saião, que esse a gente não precisa nem apresentar, é já, verdade. já figurinha carimbada por aquilo que Deus tem feito na vida dele, um grande instrumento. E o pastor Jonatas está lá juntamente com ele. O pastor Jonatas que hoje está aqui conosco, graças a também um amigo em comum, que é o pastor João Paulo, pastor da Exato. Igreja Chácara Flora, que fez essa ponte, que tanto abençoou aqui o Piauí, vindo aí de São Paulo, e sendo uma bênção na nossa região, difundindo o pensamento teológico. Eu também aqui como companheiro de ministério pastoral, um aluno da Faculdade Teológica de São Paulo, que é o pastor Ramon Torres, que O pastor Ramon eu conheci aqui. exatamente, pastor Ramon Torres, que é criador aí do canal Música Cristã do Brasil, tem trabalhado muito esse resgate da essência da música cristã, ou seja, todos esses veículos que nós aqui na cidade de Timon, no Maranhão, estamos criando para abençoar nosso povo no nosso estado, a região Amém, nordeste, amém, e fazer essa ponte. E a amém. gente deixa, pastor Jonatas, o nosso abraço à IBNU, o nosso abraço a você, a toda a sua família, desejando que Deus o abençoe e que tudo aquilo que Deus tem trabalhado na tua vida, no conhecimento teológico, na difusão das escrituras e no ministério, prospere cada vez mais. Muito Amém, obrigado amém. de coração. Amém, queridos. Foi um prazer muito grande e realmente, se tivermos outra oportunidade, só tem que encaixar as agendas, porque aqui agora Isso. está bem corrido. Mas a gente teria o maior prazer em participar. Amém. Deus abençoe, gente. Essa live ela vai estar disponível aqui no Instagram, no IGTV, vai estar disponível no Facebook do Conversas Teológicas e também no YouTube do Conversas Teológicas e em podcast, no Anchor e no Spotify. Deus abençoe a vida de cada um Amém. de vocês e sigamos orando pelos outros e lendo o Antigo Testamento. Amém, isso é importante. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.